Boas palavras para um bom dia. Eu fico pensando, né, poetas, poemas, dizeres, personalidades, movimentos, ações, palavras na internet para poder tecer aqui essas boas palavras para vocês, para que elas estejam conectadas com o momento presente, para que elas estejam atualizadas, para que elas tenham força na sociedade, para que elas sejam consoladoras e transformadoras, né? E ao mesmo tempo revolucionárias e fortes e reivindicatórias, né? E nós tivemos, hoje eu vou trazer aqui um outro escritor, um outro poeta, esse chamado de poesia periférica, né, que quem me apresentou foi também um amigo meu, aluno nosso, Lindenberg Castro, que publica sempre poesias e dizeres do Sérgio Vaz, que eu não conhecia, né, que é, digamos assim, alguém da periferia de São Paulo que faz uma poesia que vem do povo. Mas antes de citar um texto maravilhoso dele, que se chama Primavera Periférica, eu quero comentar com vocês aquela questão do fogo na estátua do Borba Gato, né? E eu estou acompanhando no Instagram o Galo, que foi aquele rapaz que assumiu a responsabilidade, que ele é líder, é uma liderança dos entregadores, ou seja, são as lideranças do povo que estão nascendo, contrárias a essa exploração terrível a que estão submetidos, a que está submetida toda a nossa sociedade. E foi a maior polêmica, né, o incêndio. E ele ficou mais de 2 semanas na prisão, que foi um absurdo, totalmente ilegal a prisão dele, depois foi solto. E olha só o que ele diz o seguinte, uma coisa muito pertinente. A reação do oprimido não tem como ser confundida com a ação do opressor. O ato no Borba Gato nem de perto chega a ser violento se comparado com a existência de uma estátua de 13 metros de altura de um opressor histórico segurando as mãos a carabina que usou para nos matar. Né? Então é isso, essas são as vozes da periferia e eu vou ler exatamente um texto do Sérgio Vaz falando sobre a primavera periférica, esse despertar, né, das vozes da periferia, que já acontece há muito tempo, que nós temos, por exemplo, também um Emicida, que tem uma força, um brilho, né, muito grande, e aqui tem um texto que resume muito bem isso. Já tem algum tempo que venho batendo nessa tecla, que estamos vivendo, culturalmente falando, a nossa primavera periférica. Já estava mais do que na hora dessa gente, mais do que bronzeada, mostrar o seu valor. E quem tem valor não tem preço. Só quem não anda e não vive pelas quebradas de São Paulo ou ainda torce o nariz não sabe do que estou falando. Uma evolução aos gritos ocorre em silêncio e somente ouvidos atentos podem escutar. A periferia de São Paulo vive hoje a mesma efervescência cultural que a classe média viveu nos anos 60 e 70, considerando o auge da criatividade e do engajamento artístico. Um exemplo é o rap, que é para nós o que a MPB representava para os jovens na ditadura em que o Brasil estava mergulhado. O grafite, as nossas artes plásticas e por aí vai. Desde quando o hip-hop surgiu em meados dos anos 1980, sacudindo os becos e as vielas, dando voz aos excluídos e despertando os adormecidos, as ruas nunca mais foram as mesmas. As ruas que estavam mortas foram ressuscitadas, que a literatura deu-lhes uma nova alma, transformando também as pessoas. Ainda falta muito cimento em barraco de madeira e ainda falta muita terra para combater o cimento no coração dos poderosos. E é disso que nossa arte fala, dessa coisa do branco no preto sem o preto no branco. Captou, capitão? Quem poderia imaginar que um dia um sarau de poesia entre mais de 50 que acontecem em Sampa, no extremo da periferia paulistana, região que já foi considerada um Vietnã devido à violência extrema, poderia completar 10 anos de atividade? Quem poderia imaginar que a literatura iria invadir bares e transformá-los em centros culturais e que esses mesmos bares virariam cineclubes, espaços para teatro, debates, música, dança, lançamento de livros, CDs e demais práticas culturais e artísticas? E o que seria mais importante, que viria do povo, para o povo, sem intervenção ou concessão
De ninguém? Pois é, esse dia chegou. Os trabalhadores estão praticando um outro tipo de esporte, a literatura falada, aquela que não cabe nos livros, que não aceita enquadrado da gramática e que muitas vezes discorda da concordância. Mas e daí? Concorda comigo? A poesia está na pauta dos despautados, contrariando os despeitados. Acho que a gente fala certo, mas algumas pessoas insistem em escutar errado, só pelo prazer de praticar um outro esporte muito comum nas rodas letradas, a falta de generosidade, de senso e de patriotismo. Não posso entender como ainda tem pessoas que bradam retumbante, que querem um país melhor, mas ao mesmo tempo não querem que o sol da liberdade brilhe para todo mundo. Fomos nós, os esquecidos, que não fugimos à luta e durante muitos anos tememos pela nossa própria vida. Por aqui ninguém vai pedir autorização para ninguém para escrever poesia, conto, romance e publicá-los ou não em livros que se espalham falecidos pelas paredes. É a boca suja limpando o passado, esfregando o poema na cara dos mesquinhos patriotas. Se a palavra liberta, então somos livres. E se algumas pessoas ainda não sabem, é isso que estamos fazendo, despertando os adormecidos para que todos saibam que não há mais tempo a perder. E a felicidade, ainda que tardia, deve ser conquistada e que ninguém mais agradeça pelas migalhas do cotidiano. A beleza de nossas palavras, que ora trilham nossas veredas, brota de uma vida repleta de espinhos. Mas que ninguém duvide deste perfume chamado poesia, porque é a essência da nossa revolução. Quem nunca passou por nenhum tipo de inverno não pode entender a nossa primavera. Não pode compreender o valor que é a alegria de ver cada flor que nasce regada com as lágrimas e o suor de um povo que adora um Deus chamado trabalho, nesse solo duro e nada gentil, chamado Brasil. Então essa é a voz periférica de São Paulo, né? Cidade onde eu nasci e que onde está brotando esse movimento e tantos outros, né? A voz que vem do povo clamando para transformar esse mundo injusto, essa cidade desigual, este país desigual, este mundo desigual. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.